pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Marivalda e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a minha ausência e do que ocorreu nesse tempo. Bom, para quem tenha percebido, eu passei um tempo sem postar vídeos aqui no canal porque aconteceu alguns problemas com o meu telefone, a câmera quebrou e eu não consegui gravar vídeos. Mas de agora em diante vou me garantir que eu poste mais vídeos para não ficar assim, tá bem? E hoje eu vou falar também um pouco sobre o que ocorreu comigo e o que está acontecendo nessas férias e como ocorreu as provas. Bem, nas minhas férias não teve muita coisa para explicar, né? Terminaram as provas, fiquei em casa e nesse tempo eu tô a me dedicar ao exercício. A minha mãe tá me ajudando com isso porque eu tenho muitas dificuldades com exercício, comecei a fazer ultimamente e, bom, como já é de esperar, né? Os meus músculos estão todos a doer, estou com o pé, o braço, a costela, tá tudo a doer por causa dos exercícios. Mas nada que um hábito não resolva, né? E também sobre as provas. As provas correram muito bem, apesar de algumas questões que me deixaram um pouco em branco, mas consegui resolver todas, né? E me saiu bem. Saí-me bem. Apesar das dificuldades, agora é só esperar para ver a pauta. E continuando a falar sobre as minhas provas, a prova que eu achei que seria mais complicada, que eu não conseguiria responder bem, era a prova de inglês, porque eu não sou muito boa, nem muito fluente em inglês e eu tô aprendendo a falar. Mas em algumas questões eu me perco, eu me esqueço de algumas palavras, mas felizmente a prova de inglês foi mais acessível do que eu imaginava, porque afinal, aos poucos a pessoa aprende, né? Mas eu tenho que apanhar uma boa dor de cabeça só para entender o que estava escrito no papel, porque tinha um texto, na folha tem um texto que exigia que eu lesse e respondesse as questões abaixo, mas o texto era era mesmo em inglês, então não tinha nenhuma palavra em português aí, então foi muito complicado para mim. Eu tive que ler umas 3 ou 4 vezes para me entender. Isso acabou me dando um pouco de dor de cabeça porque algumas palavras eu não estava conseguindo entender direito, mas depois de eu pensar bem e raciocinar direito, apesar de eu ter terminado a prova um pouco tarde, mas felizmente correu tudo bem e saiu muito bem. E a outra prova que eu também achei que seria mais complicada foi matemática. Eu não sou muito boa em matemática. Não sou mesmo muito boa em matemática, então eu achei que ficaria aí umas 2 horas, não ia conseguir fazer nada. Mas felizmente, né, os exercícios que nós já tínhamos, que nos deram, eram exercícios bem acessíveis. E o melhor é que eram exercícios mesmo que eu já dominava. Mas realmente houve uns que foi mesmo complicado. Foi mesmo difícil, admito, porque eu nunca tive muito... Como é que eu digo? Muito jeito para matemática. Eu realmente nunca tive muito jeito para matemática. Então, a nota que eu me dou nessa prova de matemática, a nota que eu me dou foi uns 7 ou 6, porque realmente eu teria tido menos. Teria tirado assim uns 4 ou uns 3, porque eu não sou nada boa em matemática, nada boa mesmo. Mas, graças aos estudos, né? É para isso que estamos na escola, graças aos estudos e aos exercícios que eu já dominava, saí-me bem. E também a outra prova, as provas mais acessíveis que eu tive, as provas mais fáceis mesmo, que eu percebi que eram as mais fáceis, foram a de História
a física, EVP. Essas provas foram muito fáceis, principalmente a de história. A de história porque eu gosto muito de história e para mim foi muito fácil memorizar algumas palavras, algumas datas. Que uma das coisas mais complicadas numa história é memorizar datas, nomes, locais, nomes de locais, e isso para mim não tem problema porque eu gosto muito de história, mas não ao ponto de ser pior, porque é muito trabalho para mim, não vai dar certo. E EVP trata-se de arte e apesar de algumas questões que eu confundi, mas de resto eu respondi tudo certo. Principalmente na parte de fazer a esquadria. Os desenhos, aí saiu tudo bem. E física também foi muito fácil. Não tenho muita coisa para falar de física, porque as questões que estavam lá eram as questões mais fáceis que alguém podia receber na prova de física. Então, não tenho muita coisa para falar sobre isso. E dos exercícios, voltando a esse assunto, a partir de amanhã vou passar a me inclinar mais nos exercícios, vou começar a caminhar e vou levar vocês a caminharem comigo, para vocês me acompanharem nesse meu retorno e nas melhorias que eu estou a fazer. Vamos ver como eu estava antes e como eu vou indo ficar ao longo do tempo que eu vou fazendo exercícios. E aqui no final do vídeo eu vou colocar alguns desastres, quer dizer, alguns vídeos de educação física que eu fiz. E mais uma coisa que eu queria falar sobre o que eu costumo fazer nas férias é me dedicar às tranças. Eu ajudo lá no salão da minha mãe, porque vou lá para aprender a trançar. E as moças do salão dizem que eu tenho uma malha muito bonita, mas agora eu só tenho que aprender a plantar e melhorar a minha maneira de trançar, para ficar melhor, porque eu também, além de ser só um passatempo, também é um modo de aprendizado, para não ter que ficar só aqui em casa sem fazer nada. Vou lá uma vez ou 2 vezes na semana para ir lá ajudar. Não sei se vocês repararam, tô com o cabelo novo, espero que vocês tenham gostado. E também eu já tenho uma menina para fazer de modelo. A próxima vez eu vou levar vocês comigo para vocês apreciarem como eu estou evoluindo no meu trabalho ou no meu aprendizado. Não sei se vocês perceberam, não estou usando os meus óculos, bem, porque ainda não fiz a consulta. E eu estou à espera que meu pai me leve para fazer a consulta e trocar a graduação. Não porque a minha visão ficou melhor, mas pelo contrário, ficou muito pior. E houve uma vez até que eu tentei usar novamente, mas não ajudou, só piorou ainda mais as coisas. Então, agora eu só tenho que esperar até o meu pai me levar para fazer a consulta. Era isso que eu queria dizer.